E estamos aqui para fazer a nossa live, né? Nosso bate-papo aqui com a Rafaela, que está em Israel. Vai dar certo. Ai, que bom, deu certo. Shalom. Shalom aqui é coisa natural, né? É comum, a paz, como Jesus falou, né? Quando você entrar em algum lugar, em uma casa, diga shalom. E é o que nós fazemos, né? Eu estou entrando na casa da Rafaela, a Rafaela está entrando na minha casa, então, shalom. Verdade. E como é que você está? Como estão, assim, esses dias? Está mais calmo por aí? Sim, graças a Deus, estou bem, obrigada. E você? Então, tá bom, vamos orar, né? Estou bem também. Eu estava falando aqui que eu estou numa expectativa muito boa desse tempo. Esse Yom Kippur está sendo diferente, não só pela guerra, né? Por tudo que está acontecendo, mas realmente é um convidar, né? O Espírito Santo nos convida para a gente reavaliar a nossa rota, a nossa vida, para que haja um novo, né? A gente quer viver o novo de Deus. E por que não ser agora, esse próximo ano? Então, sempre é uma expectativa muito boa e de muito confronto, né? Também com o nosso interior, né? Do nosso eu. Mas Sim, vamos lá, vamos orar. Você ora? ora, dá para ouvir o louvor? Sim. Tá bom. Ai, Senhor Deus, Adonai Yahweh, Adonai Aleluia. Yahweh, eu invoco o teu nome. Ruach HaKodesh, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade. Guia, Senhor Deus, essa live, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Guia, Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai, o nosso falar, o nosso pensar. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade. A tua palavra é a verdade. Envia, Senhor Deus, essa live, Senhor Deus, para quem precisa ouvir, Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Repreende toda retaliação, Senhor Deus, seja física, espiritual ou tecnológica, Pai, em nome de Jesus. Isaías 54:17 fala que toda arma forjada contra nós não prevalecerá e que toda arma que se levantar em juízo será condenada, porque essa é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Senhor Deus, eu quero te pedir, Senhor Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, precisamos de Ti. Coloca as palavras na nossa boca, Pai. Abençoa, Senhor Deus, quem vai ouvir essa live, Pai. Abençoa a vida da pastora Joelma, da minha vida, da nossa casa, família, Pai. Em nome de Jesus, te convidamos, Jesus, para estar nesse lugar, Pai. Te convidamos, Pai, Espírito Santo de Deus, Adonai, Abba, nosso Pai. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, eu faço essa oração. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. E é isso. Então, eu que por amanhã encerra, né, o Rosh Hashanah, essa virada de ano aí, a gente entende que o mundo espiritual está mais sensível, né, Rafael? Eu sempre falo isso é algo que vem muito forte para mim. E, e aí, como é que vai ser a mesa de Yom Kippur? Conta pra gente aqui. Eu amanhã não sei como vamos, porque eu Porque trabalho entra no jejum pôr do sol, né? Da às sexta duas para o horas, sábado. então vamos jejuar sem. E no sábado à noite tem uma ceia, que entrega, né? Que termina esse tempo do jejum. Eu já Das estou pessoas. aqui até de branco. Eu ia O colocar pessoal usa branco. E, ó, gente, o passagem de ano de branco não é novidade, hein? Já está há quantos mil anos escrito na Bíblia, Moisés? Mais de 3.000 anos, quando foi estabelecido, ó, o pessoal já passava, né? Yom Kippur e Rosh Hashanah de branco, porque simboliza isso, né? A pureza, você vai estar limpo, você vai se purificar. Nós não precisamos desses rituais, gente, entendam, nós estamos em Jesus, nós discernimos isso, né? Que o sangue de Jesus nos purifica do pecado. O Senhor Jesus foi expiação por nós, né? O sangue dele, a gente entende tudo isso. Só que nós também discernimos que há um mundo espiritual vigorando a todo vapor nesse tempo,
Nós Verdade. entendemos isso também. E por isso nós passamos. E a emoção, né, da gente saber que Jesus viveu isso. Foi a trajetória de Jesus, ele estava inserido na cultura, né? E Sim. nós estamos podendo, tendo essa oportunidade. Olha a tecnologia nos proporcionando isso, né, Rafaela? Você aí em Israel, eu estou aqui no Brasil, a gente se falando e podemos passar esse Yom Kippur, não por obrigação, não pela lei, não por religião, não porque a gente tem que fazer, a gente sabe que nós estamos um passo à frente, né? Que já recebemos o Mashiach, que é Jesus, que vai ser revelado para o povo judeu também, eles vão ter essa revelação, porque tem salvação para Israel, né? Está na palavra. Nós entendemos isso, porque as pessoas às vezes acham assim: ah, não, mas é o judeu que tem que fazer isso, que é perpétuo para eles, eu não estou nem aí, eu estou livre, eu estou na graça, e na verdade nem a graça a pessoa às vezes não vive, né? É difícil. Verdade. E eu acho um privilégio, né? A gente ter essa oportunidade, a gente ser muito rico, isso é maravilhoso, de ver Verdade. Israel acontecendo agora, de ter o Estado de Israel, né? Estar aí é pisar, é andar, caminhar dentro da Bíblia. E pessoas que ignoram isso, né? Vejo assim tantas pessoas ministrando, dá uma tristeza, excluindo Israel. Gente, nós temos que amar aquilo que Deus ama. E foi Ele que Verdade. escolheu, né, Rafael? E Verdade. as pessoas estão vivendo aí, Deus é o mesmo, ontem, hoje, vai ser para sempre, né? Verdade. Não é por obrigação para nós, não é cumprir a lei, que na verdade não é lei, é graça, sempre foi graça. Né? Eu estava meditando sobre isso, que a lei não é a lei, é um caminho, é o caminho de Deus que é perfeito, é um ensinamento, né? Porque Torá em hebraico é ensinamento, né? As pessoas ficam tão presas nessa questão, ai, tô na lei, ai, tô na graça, ai, agora. Gente, seja livre. Eu e a Rafaela e você que está em Jesus, nós somos livres, mas nós podemos amar Israel, aquilo que Deus ama, que Deus estabeleceu, né? Verdade. E Jesus fala lá em Mateus que ele não veio anular a lei, ele cumpriu, ele viveu. Então, nós temos hoje a oportunidade de passar o Yom Kippur que Jesus passou, né? Ele se rendeu por nós, né? Nós temos acesso pela cruz, mas eu não perco essa oportunidade de me reunir com pessoas, de fazer um culto na minha casa nesse dia. Gente, é bom demais, é maravilhoso, né, Rafaela? Agora fala você. Eu acho que para nós cristãos, o Yom Kippur também é um dia da gente pensar o que a gente fez durante o ano, o que a gente pode melhorar, né? Todo dia é o dia do perdão, todo dia a gente tem, né, pode pedir, mas esse é um dia especial que Deus criou para a gente lembrar do perdão. Então, por que não comemorar, como você falou, algumas coisas a gente segue, outras não. Mas se está na Bíblia, se Deus escreveu, por que não esquecer, né? Porque a gente deixa de lado, mas não, eu acho que tudo a gente deve pedir orientação ao Espírito Santo de Deus, né? Então, eu aconselho a todos a ler, né? Levíticos 23, 26, não é isso? E o que o Espírito Santo tocar no seu coração, porque para mim é muito especial, é tipo um momento que a gente vai pensar o que a gente fez durante o ano, as pessoas que a gente magoou, as pessoas que a gente poderia ter agido melhor com elas e pedir perdão novamente a Deus. Deus me perdoa por tal coisa, me perdoa por isso e aquilo. E junto com o jejum, que é muito forte, até Jesus não aboliu o jejum e, como você falou, ele veio para cumprir a lei, ele veio para que possa ser é, possível. Então, é muito importante. Aqui o país todo para, é a única festa, né? Que o país para, não tem ônibus, não tem trem, não tem nada. Todo Vários mundo. canais de televisão, né? Você não assiste TV. E imagina aí caindo agora no Shabat, é muito especial, né? É Justamente no verdade. Shabat. E se não fosse um portal, então por que guerras aconteceu, né, no Yom Kippur? Sim. Tipo, se fosse uma coisa, mas não, tem algo espiritual, é uma data que Deus criou, todas as festas da Bíblia, Deus que criou, né? Então, E a é gente tem muito o que aprender, né? Sempre verdade, a gente tem muito que com aprender. Israel.
observando a terra, né? Eu vejo assim, às vezes, pessoas tão incoerentes falando mal sabe, não, a gente está em Jesus e é tão triste isso, mas ao mesmo tempo a pessoa está fazendo uma caravana e está indo para Israel com a igreja dela. Gente, eu falei, não entendo. Uma hora desmerece, né? Isso. Tira, fala assim, coisas que fala, gente, para que isso, né? Como se fosse uma competição, algo. Não, a gente precisa mais de Israel. Gente, eu cheguei a ouvir absurdos, Rafaela, de pessoas falar assim: essa Israel de agora não é Israel de Deus, é a do Benjamin Netanyahu. Eu cheguei a ouvir isso. Eu falei, gente, por favor, não faz uma coisa dessa, cadê a sua Bíblia? A palavra de Deus é um todo, né? É um todo. Ai, mas é as coisas antigas, porque, né, é só a sombra. Ah, mas às vezes nem a sombra a gente não consegue viver. Quem que está Verdade. tirando um dia? Agora, uma nação, um país que para tirar um dia, para se reavaliar, para perdoar o outro no meio de uma guerra. Gente, quem faz isso? Quem é que está na graça fazendo isso? Muitas vezes as pessoas não estão nem aí. Ah, eu tenho Jesus, eu já estou na graça mesmo, eu já estou salvo, né? Ouço coisas assim, Jesus já pagou meu dízimo, eu não preciso nem devolver o meu dízimo, que o dízimo é você devolver aquilo que é de Deus, que ele está te presenteando a sua renda, né? As pessoas falam, Jesus já pagou meu dízimo na cruz. Então você fica assim, Senhor, mas vamos andar na revelação, né, que ele está nos dando, que é maravilhosa, eu acho, É precioso verdade. demais. É, Mas e aí, imagina um país parar para fazer algo que Deus falou há 3.000 anos atrás? sim, Não está verdade. fora da palavra, né? É. Não está. Por E isso, a gente aqui no Brasil está numa mescla, né? Muito, muitas vozes, tipo, uma tá falando muitas uma coisa, outra. vozes. É importante a gente estudar, né? Ler a palavra e pedir orientação ao Espírito Santo para nos guiar, porque cada pessoa, cada fala uma coisa, mas eu aprendi com uma profeta que tudo que a gente for ler, que a gente ouvir, a gente pergunta ao Espírito Santo de Deus, porque ele vai nos orientar, ele vai nos falar se o que é para fazer, se é dele, se não é. Então, eu acho Todo que aquele isso que é nascido de Deus é conduzido, né? Pelo Espírito de Deus, pelo é Espírito verdade. dele. Eu tô achando assim, sempre nessa época eu falei, não, eu vou me lembrar, sim, eu vou dar minha atenção, meu tempo a isso, né? Porque Deus, ele é digno de tudo, né? De toda a nossa entrega e não deixa de ser uma entrega, né? A Verdade. gente fazer essa reflexão junto, né? Passar junto com Israel. Não estamos pecando em fazer isso. É, Não estamos entrando debaixo da lei. Nós sabemos onde, né, nós estamos, que Jesus já nos resgatou, né? Tem bênção para Israel também. Mas aí você vê que a TV para tudo e sim. quais são assim as suas experiências de Yom Kippur desde que você chegou aí? Teve alguma coisa assim que te marcou? O primeiro Yom Kippur, às vezes a gente nunca esquece, né? Porque a gente está vindo de uma cultura onde não tem isso, que é Dia das Crianças, né? Essa época agora. E aí, de repente, você chega no país e fala, não, para tudo, é Rosh Hashanah, é Yom Kippur, Dia do Perdão. Como foi isso para você? O meu primeiro Yom Kippur foi engraçado. Eu não sabia ler hebraico, aí eu fui na sinagoga, né? Aí peguei o livro de a Taná, mas ele tava de cabeça para baixo e eu fingindo que tava lendo. Ai, meu Deus, mas foi bem interessante, tipo, ver todo mundo de branco na rua, todo mundo indo pra sinagoga, todo mundo pedindo perdão, vizinho, todo mundo que você imaginar já pede perdão, desculpa se eu fiz algo. Tipo, até é bom porque às vezes a gente teve algum pensamento com alguém, mas aí não teve aquela coragem. Nesse dia você tá todo mundo, então você é bem legal isso. E você já pede ali também. E também todo mundo deseja uma Gemar Hatmatová, né? Um bom final de. Como é,
Eu de assinatura? recebi várias mensagens, assim, Assinatura? de pessoas muito queridas da família daí, me mandando Guimar Matová, que é que você seja selado no livro da vida, né? Que você tenha. Às vezes a gente, como cristão, a gente não para pensar nisso, né? O toque da trombeta é Deus chamando a nossa atenção para o cristão, é um simbolismo do arrebatamento, né? E o arrebatamento, a nossa vida com Deus, ela vem do perdão, né? Que a gente tem que liberar perdão e a gente precisa também realizar as mudanças que a gente precisa, né? No nosso ser, no nosso interior. E, e assim, para mim, ver Israel parando para fazer isso, às vezes a gente fala assim, ai, mas eu sou crente, eu sou cristão já há tantos anos, há tanto tempo, e você já tirou um dia para fazer isso na sua vida? Né? De repente a pessoa que fala, não, fui num congresso, foi benção ali, eu parei para me avaliar na Santa Ceia, né? Na ceia todo mês eu faço essa reflexão, mas tem gente que não faz. E aí a gente olha para Israel, né? Vê ali o país inteiro fazendo, é maravilhoso isso, né? E a gente para mesmo para falar, Deus, onde é que eu tô? Que momento que eu estou, né, no Senhor? O que que eu preciso tirar da minha vida, dos hábitos do dia a dia? E quando nós nos arrependemos e quando a gente libera perdão, é aí que vem a vitória. É aí Verdade, que Deus faz. Então, verdade, Israel não perdeu guerras. verdade. Israel perde batalhas quando está em pecado, mas quando corre, reconcilia com Deus, sabe muito bem a fonte onde buscar. E Verdade, rapidamente Deus se levanta e dá a vitória. Então eu tenho verdade, certeza que dessa vez não vai ser diferente. Aí justamente em Yom Kippur, né, novamente uma guerra acontecendo em Yom Kippur, porque não é a primeira, e verdade. aí vem a vitória logo agora, depois de Yom Kippur. Então não tem como a gente falar que é mais um dia comum, Caso, né? porque não é. Como eu falei, eu já estou aqui de branco, Eu para procurei essa passar Bíblia pra mim. junto. É, E verdade. aí você não sabia de nada e chegou lá na sinagoga Fui lá e na sinagoga, para não ficar diferente, eu peguei lá a Bíblia, né? Aí todo mundo ora assim, né? E aí eu com a Bíblia ao contrário, de cabeça para baixo, porque no início, né, parece que tá de cabeça para baixo, mas aí depois. sim. E eu queria Assim, deixar aqui, né, para o pessoal também meditar Romanos 12, 14, que é um versículo que fala assim: abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoai. E aí, novamente, eu olho para Israel, para toda essa questão, né, da guerra. Por isso que as mentiras, né, as calúnias, o que a mídia mostra é tão feio, é tão contrário a isso daqui que Israel está vivendo, né? Porque o país está dentro da palavra de Deus, né? Tá? Tanto que não vai funcionar nada. O país nada, para tudo para um fechado. Yom Kippur. Não tem como um país que para o Yom Kippur estar fazendo as barbaridades que a mídia está falando que faz. Vê a incoerência, né? Como realmente está fora. E é por isso que Deus dá a vitória. Então a gente vê o país sendo guardado em meio à guerra, porque humanamente falando, né, por tanto de mísseis que estão lançados, era para estar sendo muito pior, era para estar morrendo muita Era gente e para o não país estar está. destruído. Está destruído. Porque o tanto de míssil, o tanto de. O dinheiro todinho que esses grupos terroristas recebem é só para fazer arma. O dinheiro todinho que vai para a Palestina, que vai para é só para fazer arma. Eles não E dão aí a nada gente para a vê a população. bênção de Deus em Israel, porque Isso. tem o armamento, tem como se defender e É, tem recurso para a população, né? Eu vi uma reportagem em que falava que Israel tem os bunkers e fora, coitadinhos, né, que eles não têm o Líbano, né, não tem, mas não tem por acontece, quê? Porque eles eles pegam todo o fizeram dinheiro e todo o gastam. dinheiro. E eles fizeram. Você sabe que eu fiquei, nossa, indignada. Eles proibiram a população de usar o bunker deles, porque eles construíram tudo embaixo da terra, subterrâneo. Proibiram a população, não deixaram. Eles têm muito espaço lá, não deixaram, não permitiram. Então, mas Porque todo o justamente dinheiro, por causa tudo, todo o né? dinheiro que eles recebem, eles não dão para a população. Eles ficam, é só para destruir Israel, tudo é para destruir, para destruir. Porque E o tanto aí de dinheiro que eles a gente vê mais recebem, uma vez o ódio do inimigo, né, contra.
Israel, porque Verdade. não é normal, né, esse Verdade. ódio. E o que sempre os presidentes, os primeiros ministros vêm falando, né? No dia que eles amarem mais o povo deles, tiverem mais amor no coração do que ódio para destruir Verdade. o vizinho que não está fazendo nada contra eles, Verdade. aí eu vejo mais uma vez Israel, né, dando trabalho, né, os palestinos, né, quantos trabalham, quantos árabes, né, que vivem em Israel, vivem em harmonia, né, podem ali ter a sua cidadania, o seu trabalho, e se fosse ao contrário, a gente sabe que isso não aconteceria, né, assim, Verdade. que não seria dessa forma. E algum E aí, querem mais uma pintar vez, mais. é a palavra se cumprindo, né? É verdade. É verdade. Então, esse ódio, né, todo que não atende a população civis, né? E aí a gente já vê do outro lado Israel fazendo as coisas da maneira de Deus. E aí a gente vê um protocolo do governo, né, da IDF, que está certíssimo, porque está dentro da palavra, de não atacar ninguém, de se defender. Mas a defesa, e hoje o que está acontecendo, a entrada, né, no Líbano foi necessário, porque assim, ou você faz isso, ou eles destroem Israel, acabam, porque eles não querem paz. Eles não Sim, querem paz, verdade. eles não querem dividir terra, eles querem destruir o país. Então é uma questão de sobrevivência, né? Sim. E Mas acaba que até o Líbano paga, porque eu vi, eles não estavam gostando, os libaneses não são a favor, mas quem controla lá é aquele grupo terrorista mesmo lá. Então acaba que uma população também acaba sofre, sofrendo né? Acaba consequências. sofrendo, com certeza, sofre as consequências, porque mas a gente vê Parece por outro lado que nada mudou, né? O que mudou do Antigo Testamento, de lutar pela terra, né? A luta é pela terra, é pelo pedaço de terra ali. E Deus deu para Israel, para Abraão, já desde o início. Essa terra é por direito do povo judeu, não adianta você querer tentar tirar. E a gente vê isso em todo o tempo, né? E isso continua até hoje. E aí, mais uma vez, a gente olha para a palavra de Deus e vê mesmo que ela é viva e eficaz, que ela é verdadeira, que ela está acontecendo no sentido literal aí em Israel, porque o povo continua lutando pela terra, né? Para existir, para estar na terra. Sim, Né? para viver, né? Uma luta pela sobrevivência. A sobrevivência. Mas Deus dá a vitória, né? Isaías 41. Deus se levanta para cuidar do bichinho de Jacó, tão pequenininho, Verdade. tão detestado pelos vizinhos, mesmo sem fazer nada, só porque está Verdade. ali. Só E por aí a gente existir. vê, né, essa escolha de Deus nas nossas vidas também. Às vezes a gente é o menor da família, é o mais rejeitado, é aquele que não vai dar em nada e é aquele que Jesus se revela e que chama, né? Sim, verdade. Então, gente, é muito lindo, né? A gente poder tocar, ver e sentir, né? Literalmente, é isso. E eu estou muito grata, né, de estar aqui com você Também. novamente, você trazendo aí as suas experiências, esse pouquinho de Israel aí para nós. E, e a gente só ora para que Deus coloque, né, tudo no lugar e que a gente possa fazer a nossa parte. E como cristãos também, né, viver o evangelho. Então, Israel está vivendo a Torá. E eu e você, será que a gente está vivendo o evangelho mesmo? Né, da forma que tem que ser, liberando perdão, amando o próximo, né? Os 10 mandamentos, Jesus resume em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo. Será que a gente ama Deus mesmo, que a gente prioriza, que a gente está ali no nosso devocional, no nosso momento de oração, amando a Deus de todo o nosso coração, Ou se a gente é só né? seletivo, né? Pega só aquelas partes assim, seleciona algumas partes da Bíblia, segue algumas, outras não. Sim, e fala, isso serve, isso não. É. Mas eu posso, assim, olhar para Israel e ver a mão de Deus e ver a Bíblia realmente acontecendo e que a gente possa abençoar e orar pela paz sempre, né? Vivendo ali o Salmo 122 e que Deus venha nos abençoar como um todo, né? Como um único povo
porque Deus, nós fomos enxertados, nós estamos debaixo da nova aliança, da graça que é maravilhosa, que é magnífica, né? Meu Deus, a gente não tem como explicar o amor de Deus. Mas a gente também precisa entender que Deus tem uma aliança com Israel. Foi Deus que fez essa aliança com Israel e com o povo dele. E os fariseus, a gente também tem fariseu aqui também. No Brasil, nas igrejas infiltradas, a infiltração está em todo lugar, né? Mas a gente precisa discernir e reter o que é bom. E o que mais mexe muito assim comigo é ter essa sensibilidade de amar ao que Deus ama, de gostar do que Ele gosta, de ter essa identidade de filho, né? De parecer com o pai, de buscar isso, né? Em generosidade, em tudo. Eu vejo muito isso em Israel, né? O judeu israelense, ele é muito generoso, de ajudar. Você vê a comunidade espalhada no mundo inteiro, sempre se ajudou, sempre se ajuda, né? Todo mundo se ajuda. Que está faltando, chegou o Ole Hadash, que é um novo imigrante, está faltando o que para ele? Vamos doar móveis, vamos ajudar. E tem muito esse sentido, né, da generosidade. Tá sozinho em casa, não, vem fazer o Shabbat com a gente, vem. É muito, muito lindo isso. Tá precisando de algo, vamos se organizar, vamos providenciar, não vai ficar sem. A gente é muito acolhido, né? É muito acolhimento. Então, minha alma generosa prosperará, né? Tá em Provérbios. Aí o país prospera e os outros ficam com raiva e com inveja. Vai fazer o quê? Até quando sobra troco, sabe? Eles sempre colocam lá, né? Ali tem aqueles cofrinhos que vai pra ONG, né? Eles sempre da cá isso. Sempre colocam lá, sempre pensando no próximo. Tem muito isso, né? Muita ajuda mútua. E eu vejo por toda a comunidade, né? Espalhada no mundo todo, não só em Israel. Verdade. E a gente aprende, né? A gente olha para isso, a gente aprende. E Deus sonda os nossos corações, né? Então, que a gente receba todas as bênçãos agora do Yom Kippur, né? Que Deus venha derramar sobre Israel. E eu creio que em dias a gente vai ter resposta de tudo isso aí que está acontecendo. Estamos orando, né? Intercedendo. E Deus é maior para cuidar, né? Para guardar tudo aquilo que Ele, né? Promove, o que Ele coloca a mão. Ele se responsabiliza e não é diferente na minha e na sua vida, né? Você está aí sendo guardada. E a gente aqui também, porque aqui também há uma violência, né? Há algo, mas não é no sentido de guerra, mas também não deixa de ser uma guerra, né? Porque é meio que enrustido embaixo do tapete, mas você não pode andar de noite, de madrugada, não. Então, mas não tem guerra, mas tem uma violência aí também, né? E é isso. Muito grata a Deus pela sua vida. Que você faça mais esse Yom Kippur aí. E é muito diferente, né? Claro, a gente passar em Israel. Mas aí a gente vê que o dia 31 de dezembro é meio que uma cópia, né, do Yom Kippur, o que a gente vive aqui. Eu não sei quem foi que estabeleceu esse calendário e ser dia 31, né, de dezembro, dessa virada, o ano novo. Mas a gente vê que Moisés veio antes, né? 3.000 anos já tinha o pessoal passando de branco aí e procurando, né? Andar da forma e da maneira que Deus quer, agradar a Deus. Eu vejo como uma oportunidade. Mas eu tenho que fazer o jejum, eu tenho que jejuar. Não, a gente jejua sempre, a gente jejua durante o ano. Tem pessoas que não têm a prática, como você falou no começo, né? Jesus não aboliu o jejum. Então, o jejum continua. Mas por que não aproveitar essa oportunidade, né? E falar, eu já jejuo o ano inteiro, né? Mas vou jejuar também agora no Yom Kippur, por que não? E que venham as bênçãos sobre nós, as nossas respostas, né? E aquilo que Deus vai fazer no próximo ano, que a gente esteja preparado, de pé, para viver. E às vezes a falta de um perdão, né? Como eu falei hoje no Story, né? Às vezes alguém te feriu mês passado, semana passada, não sei. E esse é o tempo de liberar. Verdade. A gente não está ileso disso. Porque eu já estou muitos anos no Evangelho, mas um dia alguém vai lá e pisa no seu calo. E a gente
É difícil, né? A gente tem as Verdade. emoções, tem o sentimento, e tomar cuidado, né? Para não criar nenhuma raiz de amargura, às vezes um pecado escondido, algo que aconteceu há tanto tempo e eu nunca tive oportunidade nem de confessar, e vou confessar agora para Deus, tirar isso da minha vida, né? Sim, E é isso, eu vejo como um tempo de oportunidade para nós. Não por obrigação, nem por religião, nem porque está na lei, porque não está na lei. Não, gente. Para se achegar, né? Buscar enquanto se pode achar. Então, verdade. que a gente passe esse Yom Kippur, Guimar Hatimatová, Amém. medite sobre a nossa salvação, né? Porque aquele que permanecer fiel até o fim vai herdar a coroa da vida. Amém, verdade. Renovar, né, a nossa vida com Deus. Verdade. É isso, né? Sim. Você quer falar mais alguma coisa? Só duas passagens que Deus colocou no meu coração para me falar. É que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. E o outro é, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Foi esses dois passagens que Deus colocou no meu coração desde de manhã. Acho que Amém. alguma pessoa precisa ouvir. Amém. Amém. Deus Falar abençoe em todos. Amém. E é isso, vamos encerrar. Nós já oramos no começo, que você receba todas as bênçãos que Deus Amém. tem para derramar para você nesse final de ano. E a gente já está passando agora, né, Rafaela? Eu passo em Sim. dezembro também, mas assim, né? É, Vai junto com o povo. verdade. Vai na Verdade. onda, come as comidas gostosas, mas nessa época, agora, a gente sente que espiritualmente que pega, né? Então a gente passa para a gente receber Verdade. aquilo que Deus tem para nós. Então, Guimar Hatimatová, Sim, Guimar, Hatzimatová, Shalom, amanhã Shabbat, Shalom, né? Vamos Shabbat, descansar o final de semana e ser muito abençoados aí, em nome de Jesus. amém. Letra outra. Levitraot. Tchau, Muito bom tchau. ter estado com você. Um beijo, Deus Obrigada. Eu abençoe. que agradeço por estar com você. Beijo, Deus abençoe. Amém. Deus te